Olá, graça e paz. Preparei o estudo sobre as últimas 7 palavras de Jesus na cruz. Conforme nós já sabemos, a semana da Paixão de Cristo, conforme a tradição, ela começa no domingo de Ramos, quando Jesus Cristo faz a sua entrada triunfal em Jerusalém. Ele vai montado numa jumenta e as pessoas, para receber a Jesus, elas então espalham ali as suas vestes, tiram ramos das árvores e colocam para que Jesus passe, porque Jesus estava entrando em Jerusalém conforme o grito da multidão, como o rei, e a multidão dizia: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Então Jesus, o rei, estava entrando na cidade de Jerusalém. Então começa a semana chamada Semana Santa, ou Semana da Paixão de Cristo, no domingo de Ramos, um domingo antes da sua morte. Jesus faz a sua entrada triunfal em Jerusalém e a multidão o recebe com grande alegria. Só que depois a mesma multidão vai dizer ali no Gólgota: crucifica-o, crucifica-o. Na sexta-feira da Paixão, chamada Sexta-feira da Paixão, acontece a crucificação de Jesus. E no sábado é o período entre a crucificação e até domingo, quando há a ressurreição. Então Jesus morreu na sexta e ressuscitou no domingo da Páscoa. Páscoa, que quer dizer saída, tem a ver com o êxodo, né, do povo de Israel, que passou por um período de 400 anos ali no Egito. Então, com a saída, foi comemorada a Páscoa. Jesus, então, no primeiro domingo, ele ressuscita, no primeiro dia da semana, melhor dizendo, ele ressuscita no dia da Páscoa, e algumas mulheres e mesmo alguns discípulos vão ao túmulo onde Jesus deveria estar sepultado, e quando chegaram, houve uma surpresa muito grande, porque o corpo de Jesus não estava ali. E alguns anjos disseram às mulheres: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Então Jesus já havia ressuscitado. Depois Jesus tem ali uma palavra com aquelas mulheres e também com os discípulos que saem para dizer ali aos seus outros colegas que Jesus havia ressuscitado. Mas vamos pensar sobre as 7 últimas palavras de Jesus Cristo, que se deu na sexta-feira da crucificação. Essas 7 palavras, últimas palavras de Jesus, são muito significativas. As pessoas, quando morrem, ou ao morrer, ou estando à morte, elas geralmente dizem algumas palavras, outras deixam escritas, e conforme nós vamos ler aqui, nós vamos ver algumas das palavras de pessoas que à morte disseram. Elas são muito significativas, porque as palavras têm a ver com o sentimento das pessoas, com aquilo que elas viveram até aquele momento. Então, nós vamos tratar justamente sobre as 7 palavras de Cristo, mas antes, fazendo menção a algumas palavras de pessoas que passaram pela história, pessoas que deixaram suas marcas e quais foram suas expectativas diante da morte. Dentre as pessoas que disseram suas últimas palavras antes de morrer, nós vamos destacar algumas delas. Por exemplo, Getúlio Vargas
deixou uma carta. Na realidade, não foram palavras ditas, mas escritas. E ele disse o seguinte: saio da vida para entrar na história. Então, ele se suicidou com um tiro no coração em 24 de agosto de 1954. Getúlio Vargas foi presidente do nosso país, presidente do Brasil. E Leonardo da Vinci diz o seguinte: eu ofendi Deus e a humanidade porque o meu trabalho não alcançou a qualidade que deveria ter. Leonardo da Vinci foi um dos maiores e mais influentes artistas e intelectuais de todos os tempos. Morreu devido à insuficiência respiratória em 2 de maio de 1519. Depois, temos a palavra de Alfred Hitchcock. Disse ele o seguinte: nunca se sabe o final. A pessoa tem de morrer para saber exatamente o que acontece depois da sua morte, embora os católicos tenham as suas esperanças. Foi um dos maiores gênios do cinema. Morreu de insuficiência renal em 29 de abril de 1980. Thomas Hobbes disse: eu estou para tomar a minha última viagem, um grande salto no escuro. Filósofo e escritor inglês, viveu até 91 anos. Morreu de causas naturais a 4 de dezembro de 1679. Mozart: o gosto da morte está sobre os meus lábios. Eu sinto gosto que não é desta terra. Músico clássico, morreu com apenas 35 anos, em 5 de dezembro de 1791, febre reumática. Voltaire disse o seguinte: vou morrer e vou para o inferno. Filósofo e escritor francês, 21 de novembro de 1694 foi o seu nascimento, e morreu no dia 30 de maio de 1778. César Borgia diz o seguinte: ai de mim, estou morrendo sem estar preparado. Ele morreu em 12 de maio de 1507, um cardeal católico. Depois temos algumas pessoas relacionadas à palavra de Deus. Estevão diz o seguinte: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O apóstolo Paulo, diante da morte, diz: eu sei em quem tenho crido. Estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está preparada, não somente para mim, mas para todos quantos amam a sua vinda. Lutero, o grande reformador do século XVI: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me resgataste, ó Deus fiel. Reformador, então, do século XVI. E Wesley: o melhor de tudo é que Deus está comigo. Avivalista do século XVIII. Então, essas pessoas disseram suas palavras já no final de suas vidas, demonstrando o sentimento que estava em seus corações. Então, cada um diz aquilo que sente na vida ou prestes à sua morte. Em Lucas, capítulo 23, versículo 33 até o versículo 46, diz assim a palavra: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram bem como aos malfeitores, um à sua direita e um à sua esquerda. Contudo, dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes.
O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato Cristo de Deus o escolhido. Igualmente, os soldados também o escarneciam. E sobre ele estava a epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas, escrito o seguinte: este é o rei dos judeus. Então, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, pela tradição, Dimas, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E a morte de Jesus, então, já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se o véu pelo meio, o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Muito bem. Jesus foi julgado e condenado à morte por Pôncio Pilatos, e isso com a anuência dos sacerdotes. O sinédrio compunha-se de 71 sacerdotes, e esses homens religiosos da época, então eles levaram Jesus a Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos, então, ele entregou Jesus para ser crucificado. E Jesus, então, foi levado ao Gólgota, ao Monte da Caveira, e ali, carregando a sua cruz, e naquela sexta-feira da paixão, Jesus foi maltratado, vilipendiado, enfim, Jesus Cristo sofreu os maiores horrores físicos, morais, mas, acima de tudo, o que nós devemos destacar que o maior sofrimento de Jesus foi o fato de ter morrido por todos nós. Ele morreu por todos os nossos pecados, desde Adão até o último a nascer, a última pessoa a nascer antes da volta de Jesus. Então, Jesus morreu por toda a humanidade. Então, o maior sofrimento de Jesus, na verdade, não foi o físico, foi o espiritual, porque ali ele recebeu, na cruz, ele recebeu a ira de Deus, a ira do Pai. Então, naquele momento que o Pai o abandonou, inclusive, Jesus Cristo se fez pecado por nós, e ele morreu justamente para nos dar a salvação eterna. Sem a morte de Jesus, que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós não teríamos sido salvos. Então houve a morte, morreu pelos nossos pecados, mas houve também a ressurreição. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Então a redenção, ela é completa quando há morte e há também a ressurreição, no caso a ressurreição de Jesus. Sobre as 7 palavras de Jesus na cruz, ali na sexta-feira, no momento da sua crucificação, nós queremos então tratar uma após outra. E o primeiro texto, a primeira palavra de Jesus está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, 34, que inclusive nós já lemos, que quando Jesus chegou ao Calvário, chegou ao Gólgota, né? Então, já na cruz, crucificado ali com a coroa de espinhos, com os cravos em suas mãos, em seus pés. Então diz a palavra que
Jesus diz o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O perdão de Deus permitiu-nos a nossa redenção. Se Deus não tivesse nos perdoado em Cristo Jesus, nós não teríamos sido redimidos, não teríamos sido salvos. E foi no momento, lógico, crucial que Jesus disse aquelas palavras, porque a multidão estava ali insana. A multidão, desde a liderança religiosa, o próprio governo romano, as pessoas, os soldados, estiveram ali reunidas, aquelas pessoas reunidas para a crucificação de Jesus. E Jesus sendo maltratado, sendo ali, no caso, crucificado, ele voltou-se para o Pai e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Na verdade, a multidão estava ignorando o fato de estar crucificando a Jesus quando Pilatos deu à multidão a opção de soltar a Jesus. Eles pediram Barrabás, um criminoso, para que fosse solto e Jesus fosse levado à cruz, à crucificação. E naquele momento ali, Jesus diz então aquelas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Havia muita ignorância com relação ao pecado, porque o pecado traz a morte, e trouxe, de fato, a morte de Jesus. Então, Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele assumiu a nossa culpa. Ele assumiu o nosso pecado e recebeu, naquele momento, a ira de Deus. A ira de Deus que deveria cair sobre nós estava sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, o perdão, é lógico que a gente oferece àquelas pessoas que nos fazem ou que tenham feito algum mal a nós. E qual foi o mal que nós fizemos a Deus? Foi o pecado. O pecado feriu a santidade de Deus. O pecado foi contra a santidade do Senhor. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas através do pecado essa imagem foi desfigurada, sendo ela transformada pelo Senhor Jesus Cristo através da sua morte por todos nós pecadores. Então, perdão é para você, pecador, que precisa da redenção em Jesus Cristo. Mas a segunda palavra, em Lucas 23, 43, diz o seguinte: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que bênção! Através do pecado, os nossos pais foram expulsos do paraíso. E através do perdão, agora nós somos resgatados ao paraíso. Então, o paraíso é o lugar preparado para pessoas salvas em Jesus Cristo, para pessoas que receberam o perdão de Jesus Cristo, pessoas que creram e que creem em Jesus Cristo, porque Jesus diz a palavra que ele foi preparar-nos um lugar, e esse lugar é o paraíso, é o novo céu e a nova terra. Então Jesus disse àquele ladrão arrependido dos seus pecados, disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o paraíso te aguarda você que crê em Jesus Cristo. A terceira palavra da cruz, ela está no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 26 e 27. E está registrado o seguinte: Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Quem é esse discípulo? É João. João foi o único discípulo de Jesus, o único apóstolo, que esteve com Jesus até o momento final, até a sua morte. E quando Jesus, naquele momento da crucificação, da sua morte, ele viu a sua mãe que estava desamparada, ele acolhe então a sua mãe, entregando-a a João, o apóstolo amado.
E ao mesmo tempo, isto é, simultaneamente, ele entrega João à mãe. Quer dizer, o filho cuida da mãe e a mãe cuida do filho. Então Jesus estava pensando também na sua própria mãe, a mãe carnal, para que ela fosse guardada, reservada por alguém que de fato amava, e João era essa pessoa. Quantas pessoas, e especialmente nesse momento nesse período da pandemia, pessoas estão perdendo seus pais, pessoas estão perdendo seus filhos, seus parentes, seus amigos, pessoas estão desamparadas, na verdade. Há poucos dias soubemos de uma situação tão difícil, e tem acontecido isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Morreu um pai com Covid e logo em seguida morreu a mãe. Ficaram 4 crianças. Então, são situações que as pessoas precisam ser cuidadas, precisam do amparo. No caso de Maria, com a morte de Jesus, ela foi amparada por João, o evangelista. Então, essa foi a terceira palavra. Na quarta palavra, nós encontramos em Mateus capítulo 27, 46, Jesus clamando, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Conforme dissemos, as pessoas estão sendo desamparadas, né? Mas Jesus, por causa da pandemia, por causa da morte, as pessoas estão perdendo seus entes queridos. E Jesus, naquele momento, ele se sentiu desamparado pelo Pai porque ele estava assumindo a nossa condição de pecador. Quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado para que nós fôssemos amparados pelo Pai. Porque quando ele recebeu a ira de Deus, a condenação em nosso lugar, e diz a palavra que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, então Deus nos acolheu porque Jesus morreu pelos nossos pecados, ele cumpriu a lei, ele assumiu toda a nossa culpa. Então, naquele desamparo, ele nos acolheu para que nós fôssemos abençoados através da sua morte. E na quinta palavra, nós vamos encontrar Jesus, no capítulo 19, 28 do Evangelho de João. Jesus diz uma expressão que demonstra sua natureza terrena. Ele diz, tenho sede. Essa foi sua quinta palavra. Não sei se você já teve a oportunidade de passar por essa experiência de ter sede, mas é algo tão insuportável que eu já tive sede na condição de ter que buscar outro recurso em meio. Me lembro que eu viajava num trem de minério na Vale do Rio Doce, lá no Espírito Santo, e nós ficamos na estrada em função de um acidente. Ficamos 2 dias na estrada e a água tinha acabado e nós não tínhamos como. Então, tivemos que ir num canavial que estava próximo e cortar cana e chupar a cana para tentar matar a nossa sede. Mas vejam bem, Jesus, naquela cruz, ele suportou uma sede terrível, porque quando ele diz tenho sede, lhe deram fel para beber. Então ali ele bebeu fel misturado com vinagre. Então a natureza humana de Jesus, quando diz tenho sede, Jesus como Deus, teve a sua natureza, porque Deus eterno sempre existiu, o Criador de todas as coisas. João diz no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus Cristo, conforme o apóstolo Paulo escreve a sua carta em 1 Timóteo, capítulo 2, 5, e diz que Jesus tem a natureza humana e divina. Então, Deus, homem.
Jesus Cristo, tendo essa natureza, vejam bem, Jesus, não sendo Deus, não poderia morrer. E tinha que ter sido feito homem, porque o homem morre. E Jesus Cristo, sendo homem, não poderia ressuscitar. E tinha que ser Deus para ressuscitar. Então, como homem, Jesus morreu e como Deus, ele ressuscitou, sem deixar de ter as duas naturezas. Hoje, diz a palavra, está à direita de Deus Pai, intercede por nós. Mas Jesus, hoje, ele tem a natureza divina, humana. Então, essa natureza permanece eternamente com o Senhor Jesus Cristo. Então, nós, como pecadores, nós recebemos essa grande bênção, que Deus se fez homem. A palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. Então, Deus conosco, Emanuel, Deus em nós, o Espírito Santo veio habitar em nós, e nós com Deus, futuramente, quando nós formos para a eternidade, para o paraíso. Então, essa palavra, a quinta palavra, tem um sentido muito marcante para nós, porque ela fala da natureza humana de Jesus, mas também sem deixar de ser Deus em sua essência. A sexta palavra de Jesus foi quando ele disse: está consumado. Em João capítulo 19, 30, ele diz essa palavra, quer dizer, acabou o sofrimento, está consumada, a obra foi terminada. Então Jesus pagou pelos nossos pecados, ele morreu a nossa morte, então agora a nós cabe o que? Somente crer no seu sacrifício por nós, crer que ele morreu para nos dar a redenção eterna, a salvação eterna. Jesus cumpriu o combinado, ele veio para morrer pelo seu pecado, pelo meu pecado, ele veio para morrer por nós. Então a sua palavra está consumada, quer dizer, agora nós podemos descansar, se de fato nós temos crido nele para a salvação eterna. Então que essa palavra fique no seu coração, fique no nosso coração. E por fim, nós encontramos a última palavra, ou seja, a sétima palavra, quando Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Uma palavra de alívio, uma palavra de descanso. Jesus Cristo sofreu até as últimas consequências. Jesus ficou 6 horas pendurado na cruz até a sua morte. Mas não é só esse o fato. Jesus Cristo, ele morreu pelo seu pecado, pelo meu pecado, ele sofreu até as últimas consequências. E agora, quando disse essa palavra, em tuas mãos entrego o meu espírito, ele está dizendo: Senhor, Pai eterno, agora eu descanso nas tuas mãos. Um dia também nós passaremos desta vida para outra vida. Nós morreremos e ressuscitaremos para a vida eterna. E Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ao dizer está consumado, ao dizer nas tuas mãos entrego o meu espírito, Jesus está dizendo: olha, o sofrimento acabou. Então, quando Jesus voltar, nós iremos para os céus, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais morte. Estaremos vivendo com Cristo a vida eterna. Então, essas 7 palavras são para abençoar o nosso coração, que você se sinta abençoado em nome de Jesus. Que Ele esteja contigo. Guarde essas palavras, medite nessas palavras, porque são verdadeiras e são abençoadoras ao seu coração. Deus te abençoe. Feliz Páscoa para você. Grande abraço.